Agora preste atenção. Se você for abrir provavelmente um comentário bíblico sobre o Sermão do Monte, eu já não abro há muitos anos. Eu li os principais comentários bíblicos de tudo. E eu leio, me manda, eu ganho muita coisa das editoras e vou checando aqui e ali. Mas, como eles não estudam a Bíblia, o Novo Testamento, tendo Jesus como chave hermenêutica, eu vou discordando de uma quantidade enorme de conclusões. Mas entendo a limitação das pessoas. E o que acontece? Se você pegar um comentário desse, uma das primeiras coisas que eles vão dizer, sabe o que é? Eles vão citar Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, a primeira coisa que eles vão dizer é que você só vai ser um pacificador se antes você se converter e receber a atribuição lúcida e consciente, doutrinariamente explicitada, da justificação de Cristo na cruz, atribuída a todo ser humano pela fé. Eles já começam por aí. Quando na realidade Jesus não estava falando de Paulo, nem de Romanos 5, nem da justificação pela fé. Tudo isso é fato, verdade absoluta. Eu sou justificado pela fé. Isso faz o inferno tremer. Isso me dá autoridade para entrar no Tártaros, no Hades sem medo. Isso me dá autoridade para não ter medo de nada, de principado, de potestade nenhuma, de demônio nenhum, de legião nenhuma, de WAP nenhum, de OVNI nenhum, de criatura nenhuma, de ser nenhum, nem de anjo nenhum. Porque eu sou habitado pelo mais valente e não estou sob a ameaça. Quem nos separará? Paulo diz: anjos não separam, arcanjos não separam, poderes não separam, dimensões não separam, nem qualquer criatura ou criação ou dimensão, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então as minhas seguranças são absolutas. Eu sou esse filho de Deus que anda sem esse medo e também sem medo de ser rejeitado por aqueles que, não acolhendo o amor reconciliador, me venham a tratar mal. Esse é um problema deles, não tem nada a ver comigo. Comigo tem o fato de que eu sou um filho de Deus, um filho da reconciliação, um construtor de ponte. E isso não é porque eu crio no que Paulo disse em Romanos 5. Quando Jesus falou isso aqui, presta atenção. Ele falou isso aos discípulos dele. Nenhum discípulo de Jesus, àquela altura do campeonato, lá na Galileia, sabia nada ainda sobre justificação pela fé. Sobre o Salmo 32, que fala disso, que é citado por Paulo em Romanos 10, que é afirmado por Paulo, mesmo contexto teológico, em Romanos 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Isso é outro departamento. Aqui ele está falando para o Pedro da Galileia, que não tinha elaboração teológica nenhuma, para os apóstolos, para o coletor de impostos Mateus, Levi, gente que não sabia nada de quase coisa nenhuma, que estava só olhando perplexa para Jesus. E para as outras multidões que sabiam menos ainda. Então não leve isso para Paulo nem para Romanos 5, porque isso começa no lugar mais básico da existência. Isso aqui, se for praticado por um hindu, vai dar bem-aventurança a ele. Ele será um filho de Deus. Se ele for um budista cheio de reconciliação, ele será chamado um filho de Deus. Se ele for um maoísta, cheio desse espírito de reconciliação, ele será chamado um filho de Deus. Se ele for um agnóstico, que se esforça por ver as pessoas em paz,
se perdoando e se reconciliando, sem que ele próprio tenha uma explicação para isso, ele será considerado e chamado um filho de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com ter aprendido a doutrina da justificação pela fé, segundo Paulo ou Pedro ou qualquer apóstolo. Isso tem a ver com a atitude humana mais básica, mais visceral, mais universal e que está presente e espalhada na terra inteira. E o mundo só não entrou numa situação absolutamente catastrófica, porque apesar do cristianismo e apesar dos cristãos, está cheio de filhos da reconciliação, filhos construtores de ponte, filhos sumo pontífices fraternos, relacionais, mediadores de natureza política, ideológica, social, econômica, gente agnóstica, gente ateia, gente religiosa, gente que nem pensa no assunto, mas gente que não sabe viver sem paz e sem pacificação. Esses, você querendo, você não querendo, você gostando, você não gostando, você me chamando de herege ou não, Jesus estava falando dessa gente. E não apenas dos que vieram depois de Romanos 5, ou de uma elaboração teológica que é verdadeira, da justificação pela fé, mas que é algo que precisa chegar como doutrinação a alguém. Jesus está falando aqui de algo que podia estar presente no coração de alguém que não soubesse nada, mas tivesse essa determinação de dizer: no meu mundo, no ambiente do meu casamento, da minha casa, dos meus filhos, da minha parentela, na minha aldeia, na minha vila, nos meus relacionamentos, na congregação das minhas amizades, ou até entre aqueles que me são inimigos, eu farei o possível para que entre mim e eles não sejam escavados poços, nem sejam erguidos muros de separação, de nenhuma natureza. E esses, seja dentro do cristianismo, fora do cristianismo, seja em qualquer lugar do mundo, sejam em ilhas nunca visitadas, sejam em tribos indígenas jamais alcançadas. Aqueles que isso praticam e que assim são, e que carregam essa alegria de ambição espiritual, e não se equivoque, tem gente que nunca ouviu falar no nome Jesus, mas que carrega isso no coração muito melhor do que você, que ficou aí enrolado nos novelos das doutrinações e perdeu a paz e o amor, a alegria e o espírito de graça e reconciliação. Tem muitos que nunca souberam de nada, mas que praticam isso com uma graça que os anjos aplaudem, que os principados e potestades dizem, como Jesus disse do centurião romano: em verdade eu vos digo que em todo Israel, ou em toda a igreja, ou no meio de todos os que se dizem cristãos ou qualquer coisa, eu nunca achei uma fé como essa. Ou são esses que, não tendo doutrinação nenhuma, como a mulher Ciro-Fenícia, lá de Marcos 8, para quem Jesus, no fim de tudo, diz: ó mulher, ela era lá, ela veio da região Ciro-Fenícia, era uma pagã, sabia coisa nenhuma, só sabia que tinha uma filha possessa, endemoninhada e que estava sofrendo muito, e creu que Jesus podia ser a solução, e implorou, e de tal modo foi a convicção de fé dela, que deixou Deus em Cristo em estado boquiaberto e perplexo, a ponto de Jesus dizer: ó mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Então não fique aí se jaquitando de que você é isso ou aquilo. A única coisa que importa é se você constrói pontes, ou se você cava fossos,
Se a sua chegada reconcilia ou separa. Se quando você se aproxima, os homens e mulheres de boa vontade, que infelizmente não são muitos, mas existem, ao verem a sua aproximação, ao lerem a frequência do seu espírito, a vibração da sua natureza espiritual e o brilho da luz dos teus olhos, dizem, graças a Deus, esse Filho de Deus está chegando. E isso é reconhecido, como eu tenho testemunho para dar, no mundo árabe, de pessoas que nem sabem que eu sou cristão, nos países mais diferentes da Terra, onde ninguém sabe quem eu sou. Mas você troca 5 minutos de uma palavra com alguém, uma conversa amena, logo a pessoa está virando para você e diz, tem uma coisa diferente em você que eu sinto em mim. Que emana de você para mim, e emana mesmo, vibra mesmo. E se do outro lado tem um filho da paz, como Jesus diz em Lucas 10, a nossa paz vai sobre ele e ele a percebe. Ele lê a vibração do teu coração, ele se identifica com você como irmão, mesmo que não tenha nenhum ponto de contato doutrinário ou informativo entre vocês. É espiritual esse vínculo. Está para além das lógicas verbais ou das construções de qualquer natureza de comunicação que a gente possa chamar de ensinável ou codificável. Tem a ver muito mais com aquilo que espíritos leem sobre outros espíritos. Tem muito mais a ver com discernimento do ser do outro do que com qualquer outra coisa. Você acha que você é um filho de Deus porque você foi batizado na igreja? Porque você dá o dízimo? Porque você frequenta uma congregação, um clube denominacional, uma torcida organizada doutrinária, uma espécie de organização maçônico-evangélica, no sentido de que aquele é um grupo fechado, e salvos são apenas os que aprenderam os segredos doutrinários daquela sociedade muito fechada. Você pensa que isso faz de você um filho de Deus? Infelizmente, minha filha, meu filho, isso faz de você só um sectário. Faz de você só um intolerante, ou um arrogante, ou um nojento, ou um altivo, ou um soberbo, ou um ser feio, horroroso mesmo, mas filho de Deus não. O mundo está cheio de filhos de Deus que nunca entraram numa igreja, nem entrarão, que não conhecem nenhuma doutrina do cristianismo, mas praticam o evangelho como humildade, são ensináveis, são solidários, são desejosos de que a vida de todo mundo melhore tanto quanto a minha, ou seja, tem fome e sede de justiça, tem coração condoído pela fraqueza do próximo, buscam ter uma mente que não é uma pocilga de sujeiras e de maldades. São, portanto, seres da paz e promotores dela. Onde quer que cheguem, não conseguem conceber, alimentar vínculos de raiva, de ira, nem de ódio, nem tampouco se contentam apenas com tréguas, com, como se diz em inglês, com truce. Não. Eles querem ver reconciliação, eles querem ver as guardas baixas, eles querem ver as metralhadores receberem flores nos seus canos. Eles querem ver o cumprimento da profecia de Isaías. Querem ver os instrumentos de guerra sendo transformados em arados
para se plantar os melhores frutos da vida, para todo mundo se alimentar como irmãos. Esses são os filhos de Deus. E que nem sempre estão nas igrejas. Nem sempre. Na igreja, com certeza, você tem a presunção da filiação a Deus. Agora, a prática da filiação, a identificação do DNA de Jesus, do DNA de Cristo, do DNA do nosso Pai que está nos céus, a gente não acha com essa regularidade toda, e muito menos entre pastores. A gente acha DNA mafioso, DNA de bilionários, DNA de gente que dá lugar à fama, ao poder, à importância, à aparência acima de tudo e de qualquer coisa, que querem ser filhos da prosperidade visibilizada como riqueza, como demonstração, mas não são filhos de Deus. Não são os macários de Cristo. São apenas os seres que vão enganando e sendo enganados. E distraindo a alma humana numa direção totalmente distante do significado do Evangelho de Jesus e de Jesus. E, infelizmente, até mesmo aqui me ouvindo, tem uma quantidade enorme de pessoas que está nessa situação. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que essa palavra tenha atingido alguém, alguns ou a muitos, e que venha alcançar muito, e que passe por cima das muralhas altas, erguidas por gente que faz tudo e envida todos os esforços para que ninguém me ouça, ninguém me veja, ninguém me escute, para que eles não se convertam ao Evangelho e sejam por Ti acolhidos como filhos lindos e embelezados pela graça de Deus e pelo brilho do Espírito Santo. Por favor, vence os obstáculos, que o Espírito penetre mesmo nos corações mais hermeticamente fechados e que o poder do dunamis do Espírito, a explosão da dinamite celestial, imploda as muralhas de dentro para fora e a graça invada os corações. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus.